Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. Mais um Museu dos Quadrinhos com histórias inéditas no Brasil. Hoje a gente vai dar uma olhada em Thor número 280 de 1978. Comigo e com detalhes depois da vinheta. Tudo bom, galera? Você está no Museu dos Quadrinhos, mais uma vez aquele Museu dos Quadrinhos especial com uma história inédita no Brasil. A gente vai dar uma folheada aqui em Thor número 280. Na verdade, eu fiz essa seleção de histórias pra gente, botou lá na comunidade do canal, né, qual vocês queriam ver. Eu fiz a pesquisa no Guia dos Quadrinhos, recomendo todo mundo apoiar esse site sensacional, o Guia dos Quadrinhos. Vou deixar até na descrição do vídeo o link para você, se você ainda não conhece, passa lá para conhecer, porque é quintessencial esse site. E o Guia dos Quadrinhos, eu fui fazendo a pesquisa, eu fui pesquisar histórias do Thor e vi que diversas não haviam sido publicadas pela Editora Abril, pela Ebal, enfim, a Panini, ninguém havia publicado histórias, e dentre essas histórias estava essa aqui que eu tenho ela fisicamente. Então eu falei assim, poxa, que legal, eu posso comentar uma história que está na Marvel Unlimited, no aplicativo, né? E também posso mostrar pra galera a revistinha. Vou abrir alguns parênteses aqui antes da gente entrar na história, porque isso aqui é muito nostálgico pra mim. Primeiro parênteses que eu vou falar é sobre aonde eu comprei essa revista. Eu já comentei algumas vezes, né, que eu aprendi a falar inglês por causa dos quadrinhos, né? E eu vou te mostrar justamente aqui um pedacinho disso. Quando eu morava em Niterói, eu era criança, eu morava em Niterói, eu tinha 7 ou 8 anos, eu descobri uma livraria que ficava perto da minha casa, no bairro de Icaraí, uma livraria chamada Livraria Visão. Ficava dentro de uma galeria, era uma livraria pequenininha, e o dono era um senhor, um americano alto, né, já morava no Brasil, mas era, né, originário dos Estados Unidos, e ele tinha uma pequena seção de revistas importadas. Dentro dessa seção ainda tinha quadrinhos. Foi a primeira vez que eu vi uma história em quadrinho publicada nos Estados Unidos. Eu não tinha ideia do formato, nesse formato americano, que a gente chama de formato americano. Para mim era uma coisa diferente. Os personagens, cada um tinha sua revista fininha, isso também era outra novidade para mim. E o mais legal de tudo era o miolo da revista, né, o interior. E aqui estou falando porque que eu aprendi a falar inglês por causa das revistas. Eu começava a traduzir e colar em cima dos balõezinhos os textos. Isso me estimulou a querer aprender a ler e poder ler toda a revista, né? Acabei aprendendo inglês por conta dos quadrinhos. E a gente tinha... eu vou folhear a revista para vocês darem uma olhada, os anúncios, todas as coisas que eram um portal para o futuro, assim, era um nível, aqueles brinquedos maravilhosos que eu nunca teria acesso, né? Então eu babava, então eu conseguia comprar algumas revistas, apesar de serem mais caras, né? Era em dólar, então era bem mais caro do que um gibizinho, mas eu juntava um dinheirinho e tal, eu consegui comprar umas 5, 6 revistas dessas aqui que eu guardo com muito carinho, e uma dessas é a Thor 280, que a gente vai ver a história já já. O segundo parênteses está por conta da história, essa doideira que é essa história aqui, do Thor contra o Hyperion. E aí vamos falar do que é o Hyperion, né? O Hyperion é o Superman da Marvel, vamos colocar assim, a versão que a Marvel criou para o Superman. No início dos anos 70 eles criaram o Esquadrão Sinistro, que era uma versão maligna da Liga da Justiça para enfrentar os Vingadores lá e tal. E depois, um pouco mais para frente, ainda nos anos 70, eles resolvem transformar esse Esquadrão Sinistro no Esquadrão Supremo e colocam em uma terra paralela, não sei o número da terra lá no multiverso da Marvel. Então a gente acabou ficando com dois esquadrões, né? O Esquadrão Sinistro e o Esquadrão Supremo. Todos dois versões da Liga da Justiça da Marvel. Então os arquétipos estão claros ali, o Lanterna Verde, o Superman, o Flash, a Mulher Maravilha, tá todo mundo ali. E nessa história a gente vai ver o Hyperion, agora olha que doideira, o Hyperion do Esquadrão Sinistro indo contra o Thor, que estava sendo visitado pelo Hyperion do Esquadrão Supremo. Já dá um nó na cabeça aí, né? Mas a história se desenvolve a partir daí, uma história bem pueril, simplesinha, né? Nada mais do que uma troca de supapos entre heróis e vilões, mas é muito bem desenhada. E o desenhista aqui, fica a curiosidade, né? É o Wayne Boring, que é um desenhista mais conhecido por seu trabalho na DC Comics do que pela Marvel. Então aqui tem esse sabor, vamos dizer assim, de gibi da DC com personagens da Marvel e essa brincadeira arquetípica, né, com personagens da DC Comics. Bom, já dado então esses dois parênteses aí, agora está na hora da gente mergulhar na história. Eu gravei o clipe, tá em português, fica tranquilo para você poder se divertir. E é aquele momento que eu sempre falo, o domingão para você relaxar lendo gibi como a gente lia antigamente. Chegava da escola,
tirava o tênis e ia ler aquele gibizinho depois do almoço para relaxar, que era pelo menos o que eu fazia. Vamos relaxar comigo então agora, vou emprestar virtualmente o Thor 280 para vocês, vamos ver a história, fica comigo até o final, que no final tem recadinhos aí para vocês, beleza? Vai daí. Gente, vamos dar uma folhada então nessa revista da minha infância. Eu sei que é um pouco difícil hoje você imaginar a sensação que era folhear isso com 8 anos de idade e você ver propagandas como essa aqui e desenhos como esses aqui, cara, era assim, era muito o tamanho da revista, né, diferente dos formatinhos, era um verdadeiro deleite, assim, você vê personagens que não estavam sendo publicados, esses brinquedos que vendiam nos Estados Unidos, era uma coisa muito legal. E assim, olha só isso aqui, que viagem, né, esses anúnciozinhos, eu tinha assim um verdadeiro fascínio por essa livraria. O dono era uma pessoa muito gente boa, assim, deixava eu folhear. Olha aqui, as naves de Battlestar Galactica, carrinho do Homem-Aranha, lança-teias e coisas similares, carteira, é tudo tão legal, cara. Era realmente, e apesar de eu não falar inglês na época, né, eu tentava traduzir com o dicionário, mas era muito difícil, ainda mais essa verborragia dos quadrinhos da época, né? Mas era muito gostoso isso aqui, ver esses anúncios todos, todo esse que a gente não tinha acesso aqui, né? Ó, mestre do Kung Fu, era muito legal. Então, essa é um pouquinho da sensação que eu tinha, era um verdadeiro xodó que eu tinha por essas revistas, né? Era uma coisa assim, era como se eu fosse especial, eu tivesse acesso a um mundo, olha que legal, que não era disponível para os meus coleguinhas, por exemplo. Agora vamos ver a história. A história do Museu dos Quadrinhos de hoje foi retirada da revista The Mighty Thor número 280, lançada nos Estados Unidos em fevereiro de 1978 e ainda inédita no Brasil. Argumento de Roy Thomas, desenhos de Wayne Boring, arte final de Tom Palmer, letras de Joe Rosen, cores de C. Galford, consultoria de Jim Shooter. O nome da história: Crise nas Terras Gêmeas. Na splash page, o narrador nos explica: não tente entender nada agora, nos dê algumas páginas. E então, mergulhamos na história. Thor, o deus do trovão, caminha pacificamente pelas ruas de Nova York. Ele não nota que está sendo seguido por uma figura nas sombras. De repente, um zumbido muito alto chama a atenção do deus do trovão. Uma espécie de portal se forma à frente dele, e do portal surge a figura de Hyperion. Thor se recorda de um embate que aconteceu anteriormente contra o Esquadrão Sinistro, uma espécie de Liga da Justiça às inversas do universo Marvel. Hyperion era o líder dessa equipe. Logo, o Deus do Trovão se prepara para o combate. A animosidade entre os dois personagens explode em um combate violento nas ruas de Nova York. Hyperion, um personagem que seria o equivalente ao Superman, faz troça do ataque de Thor com o Mjolnir. Thor então se refere ao combate acontecido anteriormente, e Hyperion parece desconhecer o que Thor está falando. Hyperion então diz: nós nos encontramos realmente, mas nunca lutamos. Thor julga que Hyperion está mentindo e continua o combate. Hyperion, apesar de estar certo de tratar-se de um mal entendido, continua atacando o Deus do Trovão. Ele diz que quer ter certeza de que trata-se realmente do Deus do Trovão e não um fantasiado qualquer. Hyperion então diz: eu vim até esse planeta te oferecendo a minha mão como um amigo, mas fui recebido com hostilidade. Será que você realmente valeu minha viagem até aqui? Diz Hyperion enquanto lança um carro contra Thor. Thor então pensa um pouco, toma fôlego e diz: ok, então, diga para que você veio aqui, antes que nós recomecemos a batalha. Hyperion responde: mas não fui eu que comecei, foi você. Thor diz: então basta, diga logo por que veio até aqui. Hyperion responde: ninguém nunca falou comigo desse jeito. E que eu seja explodido em prótons se você vai ser o primeiro. Eu tô aqui numa missão própria, minha. E nem foi a minha ideia. Eu vim aqui, idiota que eu era, para te oferecer um papel num filme. Thor parece surpreso. Um filme? Ele então se recorda de uma aventura anterior, onde produtores de TV, o haviam convidado para um programa. E ele não gostou nada da oportunidade.
Volte para seu portal luminoso. Não tenho o menor interesse. Espere, você precisa me ouvir. Eu não vim aqui somente para falar com você. Nem sei se Asgard é de verdade. Então o que queres? Pergunta Thor. Vim aqui para falar com os poderosos Vingadores. Você tem permissão de falar por eles? Thor responde, conte-me então pelo menos detalhes sobre esse filme. Hyperion responde, assim como você, sou uma espécie de porta-voz do meu mundo. A Liga das Nações resolveu fazer um filme sobre a minha vida. Um dos segmentos vai tratar sobre os Vingadores e o embate deles com o Esquadrão Supremo. Para falar a verdade, você nem estava lá na época. Faria participação no filme só como uma pequena ponta. Mas calmo, então Thor concorda. Venha comigo, vou levá-lo até a mansão dos Vingadores. E de lá você conversa com eles. E enquanto os dois heróis se afastam, a figura nas sombras que seguia Thor se lança para o portal de Hyperion. Ele então é teleportado para uma base orbital. Lá vemos que trata-se de outro Hyperion. Esse sim do Esquadrão Sinistro. A versão maligna do Esquadrão Supremo. Sua missão era destruir sua Terra. Da base orbital, ele observa a nossa Terra e pensa, bom, não é a Terra que eu queria destruir, mas nada impede que eu pratique um pouquinho. Porém, antes que ele possa agir, Thor e o verdadeiro Hyperion chegam até a base do herói. Hyperion pretende levar Thor até a sua Terra. Ele quer fazer um pequeno tour e apresentar sua dimensão a Thor. Hyperion mostra o aparelho que faz o teleporte e os dois heróis embarcam. Eles são rapidamente teleportados para a dimensão de Hyperion. Ao chegarem lá, Thor fica abismado com a semelhança que existe entre aquela terra e a dele. Uma das grandes diferenças, nota Thor, é o equipamento de filmagem, bem mais moderno aqui. Thor cumprimenta o diretor. Hyperion então pede licença para checar algumas coisas de seu trabalho. Thor diz que vai esperar por ali mesmo. Enquanto isso, a bordo da base, o Hyperion do Mal tem uma ideia. Bom, eu posso substituir o Hyperion dessa terra e ainda assim destruir a minha. Enquanto pensa nesses planos, é surpreendido pela chegada do verdadeiro Hyperion. Ele ataca o herói com uma arma que havia encontrado a bordo. Hyperion desmaia, e o Hyperion do Mal utiliza seus poderes para rasgar a capa do herói e utilizá-la como uma corda para prender o herói. O vilão então assume o papel do herói e pega o herói, que está preso e indefeso, e o lança no espaço. Ele então utiliza o aparato teleportador e chega até a Terra Paralela. Lá encontra Thor, que estranha que o herói não está usando mais seu uniforme. O vilão também estranha, pois Thor o reconheceu mesmo em seus trajes civis. Os dois então são interpelados por Lonnie Latimer, a equivalente a Lois Lane desse universo. Ela se engraça para cima do Thor, e isso dá a oportunidade que o Hyperion do Mal precisava para agir. Porém, nesse instante, surge Emil Burbank, o equivalente a Lex Luthor. O vilão ameaça todos com uma arma. Você arruinou a minha vida, Hyperion, e vai pagar por isso. O Hyperion do Mal se vê numa situação que não havia planejado e acaba atuando como herói. O vilão explica que odeia Hyperion por causa de um acidente, desde que a visão atômica do Hyperion fez com que sua cabeleira não parasse de crescer. Afastados então, Hyperion diz, olha, eu não sou quem você está pensando, e talvez nós possamos nos aliar. Mais tarde então, após conversarem, os dois decidem formar uma aliança. Enquanto isso, no estúdio, Thor impede um acidente. Uma enorme luminária ia cair em cima da Lonnie. O assistente de direção manda rodar as câmeras. Aquilo ali é um material bom para o filme. De repente, o Esquadrão Supremo entra em cena. Hyperion parece furioso. Ele diz, enquanto eu estava exilado no espaço, você não perdeu tempo para dar em cima da mulher que eu amo, não é mesmo? Lonnie se surpreende. Você me ama? E Thor, que não está entendendo nada, parte para cima do esquadrão. Brandindo Mjolnir, ele nocauteia os heróis. Lonnie é pega no vácuo do martelo. Preocupados com a moça, os heróis cessam o combate.
ela está apenas atordoada. Hyperion então explica: eu estava flutuando no espaço quando o Dr. Espectro convocou uma reunião de emergência do Esquadrão Supremo. Isso fez com que todos nós voltássemos à base. Assim que cheguei aqui e vi você perto da Lone, acho que perdi a cabeça. Thor então diz que já havia suspeitado desde a chegada de Emil Burbank. E falando no arqui-inimigo de Hyperion, ele está junto do Hyperion do Mal, montando uma arma para atacar os verdadeiros heróis. Um robô gigante. Não tarda para que o robô chegue até o local onde está Hyperion, o Esquadrão Supremo e Thor. Ele ataca os heróis, porém Thor contra-ataca usando Mjolnir e tirando a máquina de combate. Do interior do enorme robô surge o Hyperion do Mal. Ele ataca Hyperion, porém o herói revida e explica que, além de ter os mesmos poderes, ele pratica todos os dias. E isso o deixa em condição de superioridade em relação ao vilão. No interior do robô, Emil Burbank ainda está escondido. De repente, então o robô volta à atividade. Como se estivesse pré-programado, ele captura o Hyperion do Mal e parte. Thor faz menção de ir atrás da máquina, porém o Hyperion diz: deixa, eu vou lidar com isso mais tarde. O diretor assistente está feliz com todas as imagens que capturou. Isso aqui é material não para um, mas para 2 filmes. Ao final da aventura, Thor pede para ser levado de volta ao seu mundo. Nós aqui nos despedimos como aliados, não é mesmo, Thor? Diz Hyperion. Sim, responde o Deus do Trovão. Nós nos veremos novamente. Porém, espero que não tão cedo, pensa o Deus do Trovão. Termina aqui o Museu dos Quadrinhos inédito de hoje. Gostou? Já deixou aquele joinha? Se você puder, deixa um joinha, deixa o seu comentário também e, claro, compartilha esse vídeo nos seus grupos de quadrinhos e com quem mais gosta de quadrinho nostálgico aí. E me diz o que você quer ver aqui no Museu dos Quadrinhos, o tradicional e também esse de inéditas. Lembrando que agora eu estou com o aplicativo Marvel Unlimited, que dá acesso a mais de 30 mil títulos da Marvel, muito desses ainda inéditos no Brasil. E a gente já trouxe aqui, o primeiro foi o What If número 2, que continua inédito no Brasil, que mostra o Hulk, se o Hulk tivesse sido inteligente desde de sua criação, o que aconteceria, né? O Hulk com a mentalidade do Banner, né? E aí foi muito bem aceito pela galera, então eu estou trazendo agora o segundo vídeo com essa temática de quadrinhos inéditos da Marvel aqui no Brasil, e a gente pode continuar, basta você... se você gostou, né? Então como é que eu vou medir se você gostou? Pelo número de visualizações, pelo número de curtidas e comentários. Não está na tua mão. Quer que continue mostrando histórias inéditas da Marvel? Depende só de você, beleza? Vou ficando por aqui, deixando o meu muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pelo seu compartilhamento, pelo like, também se você puder trazer mais gente para cá, convidar mais gente. Essa semana eu falei que ia fazer o vídeo dizendo do sorteio, né, do que a gente vai fazer aqui no canal. Vai ter o sorteio. O vídeo não rolou porque simplesmente teve o evento aí lá em Niterói e eu fiquei totalmente envolvido com a ida para Niterói, levar os quadrinhos. Acabou tomando muito tempo, mas prometo que a semana que vem a gente faz esse vídeo do sorteio. E claro, fica o meu convite, vamos desenhar junto no curso Desenhando Heróis, o patrocinador desse e de todos os vídeos do canal, e vamos fazer quadrinhos juntos no curso Criando Quadrinhos. Todos os 2 cursos estão aqui na descrição do vídeo, o link para você explorar lá o curso, ver se é para você. Lembrando que os 2 cursos têm 2 anos de acesso, mas você só vai pagar durante 1 ano, tem garantia para você explorar com tranquilidade, tá? Pode pagar em 12 vezes, é bem tranquilo. Se você ficou interessado, gosta do jeito que eu falo, que eu explico as coisas, dá um pulo lá, de repente o curso é para você. E se você quiser ver mais sobre os meus quadrinhos autorais, o Salomão Ventura e os super-heróis do Esquadrão, Esquadrão, não é Supremo não, Esquadrão Vitória, aqui na descrição do vídeo tem um link também lá para a lojinha do site do Salomão Ventura. E você pode ler de graça os quadrinhos de maneira online, ou se quiser comprar o material físico, eu mando autografado para tua casa. Agradeço, bom domingo, a gente se vê aqui no YouTube em breve, todos os dias nas redes sociais. Tchau!